Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia Tarnowski, eu sou consultora de negócios da Pactum Consultoria Empresarial Porto Alegre, e hoje o nosso webinar é sobre planejamento de importação. O planejamento de importação é de suma importância para empresas que importam e que mantêm na sua estrutura societária a importação, o comércio e os serviços. Hoje nós vamos tratar de 5 tributos bases dentro do planejamento de importação, onde se consegue enxugar a carga tributária na nacionalização, criando um preço competitivo na venda. Vamos tratar do ICMS, da contribuição social sobre o lucro, do imposto de renda, do IPI e do imposto de importação. Vamos iniciar com os incentivos fiscais, mais especificamente o ICMS, como a gente pode ver aí na tela. A aplicação prática do incentivo de ICMS, dando o exemplo do estado de Santa Catarina, é a exoneração dos 18% na entrada e o crédito presumido na saída de 2,6%. Nós temos um acúmulo de benefícios dentro do estado de Santa Catarina, onde torna o estado mais atrativo para a constituição de filiais com incentivos fiscais. Por quê? Porque nós temos o diferimento na entrada, que é a exoneração da guia de 18% ICMS importação, e porque nós temos também acumulado o crédito presumido na saída. Na prática, essas guias são recolhidas na entrada da mercadoria, uma GNRE de 18% exonerada, e na saída da mercadoria, uma GNRE no importe de 1,4%, com 2,6% a crédito em conta gráfica. O órgão de competência no Estado para conceder o incentivo é o Gescomex, e nós vamos falar um pouquinho na prática do que é esse incentivo. Em Santa Catarina, hoje, nós temos uma exoneração da entrada da mercadoria, dos 18%, de ICMS importação, que não se confunde com os 4% de ICMS interestadual. O ICMS importação, na entrada da mercadoria, é exonerado, é recolhida a guia DARI, que apresentamos aí, um importe de 0%, dispensando o recolhimento do ICMS importação. A mercadoria passa pela empresa, que pode ser uma filial ou uma matriz sediada no estado de Santa Catarina, com a saída recolhendo 1,4% no custo total de ICMS e um crédito em conta gráfica de 2,6%. Sem o incentivo, ou outro estado que não conceda o incentivo, nós temos uma carga cheia de entrada, 18% ICMS importação em geral, normalmente 18%, mas alguns estados pode variar essa alíquota, e temos uma saída para produtos importados no importe de 4%. Então, o incentivo, em tese, ele exonera a entrada do ICMS, então não temos um acúmulo de crédito aqui na entrada, e temos uma carga fixa de ICMS de saída de 1,4%. Esse é o incentivo fiscal em Santa Catarina. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as transferências. Nas transferências também se aplica o incentivo fiscal. Como a gente pode ver aí na tela, reforçando, né? No estado de Santa Catarina, nós temos o acúmulo do crédito presumido e do diferimento, por isso se torna um incentivo mais atrativo. Referente às transferências, ainda tratando do incentivo fiscal, se uma empresa mantém uma filial em Santa Catarina, por exemplo, e uma matriz em outro estado e precisa importar uma matéria-prima, ela pode transferir essa mercadoria, utilizando também o incentivo e jogando a alíquota cheia de 4% para sua matriz. Como a gente pode ver aí na tela, os incentivos de importação, então, dentro do estado de Santa Catarina, a base do incentivo é essa que a gente pode acompanhar aí pelo cálculo que apresentamos. Referente à base jurídica e legislativa que dá o amparo de segurança para um incentivo fiscal, nós temos todo o amparo e regulamento de Santa Catarina em uma coxa de retalhos de artigos, aí onde a gente tem o diferimento e o crédito presumido, e a legislação do CONFAS que ampara e que assegura todas as regras de concessão. Como já falamos anteriormente, o órgão de competência é a Gescomex, o CONFAS, e
amparado pelo CONFAS, temos também a instrução normativa da Receita Federal e também os incentivos de importação com base no Convênio 31. Falando de ICMS ainda, né, a gente tem a incidência da tributação da contribuição social e do imposto de renda sobre os créditos presumidos de ICMS. Esse é um assunto que tem sido relativamente novo, tratado nos tribunais e junto a órgãos administrativos, como a Receita Federal, e essa incidência da contribuição social e do imposto de renda, a gente consegue afastar na medida em que nós conseguimos comprovar que, efetivamente, os créditos presumidos, acumulados de incentivos fiscais, são, de fato, créditos que se tornam subvenção de investimento. A subvenção de investimento deve ser utilizada em projetos de crescimento da empresa, contratação de novas tecnologias, ampliação de parque fabril, e com isso a gente consegue ter aí, através de amparado por uma legislação, um reconhecimento a nível federal, de afastar a incidência da contribuição social e do imposto de renda. Ainda sobre os planejamentos de importação e a tributação de incidência federal, a gente tem um tributo muito importante, que é base aí na nacionalização da mercadoria, que é o IPI. O IPI possui uma classificação fiscal bem diferenciada, onde se precisa ter um cuidado muito expressivo na hora de classificar para importar essa mercadoria, porque a classificação define toda a tributação de entrada. E o IPI é um imposto que entra na base de cálculo de outros tributos, então é muito importante que a gente tenha, aí como a gente vai ver na tela, um cuidado com a aplicação da NESH, né, que é a nota explicativa no sistema harmonizado aí de designação e codificação de mercadorias, onde a gente tem os órgãos de competência anuindo essa classificação fiscal dessa tributação. Então, o IPI hoje, ele reflete diretamente em outros tributos e precisa que, né, se tenha uma classificação adequada. Então, é possível, via revisão fiscal, a gente adequar essa classificação e buscar uma incidência correta, com uma aplicação, às vezes, até mais rentável para o empresário. Além do IPI, a gente tem também, compondo aí o imposto do planejamento de importação, o imposto de importação, que é o imposto base, né, para a gente criar também toda a nacionalização da mercadoria. O imposto de importação tem processos de ex-tarifário, onde se consegue diminuir de forma muito expressiva, né, o imposto de importação, uma redução significativa, aí muitas vezes de 34%, 35% para 14%, mas existem algumas regras que devem ser observadas, né, ao longo do processo de ex-tarifário, onde a gente demonstra, através de um laudo, junto a SESEX e órgãos de competência, que não existem mercadorias com similar nacional, e a gente consegue equalizar essa alíquota de uma maneira mais adequada e mais rentável também para o empresário, que na conta final aí da nacionalização cria um preço mais competitivo de venda, né? O IPI, o imposto de importação, desculpa, o imposto base, né, e matriz dentro da nacionalização da mercadoria, na medida em que ele compõe também aí toda a nacionalização de entrada. Nós temos a TEC, né, ainda no imposto de importação, que são posições de NCM diferenciadas que são marcadas dentro do bloco do Mercosul. Como a gente pode ver na tela, a TEC, ela é dentro do Mercosul exclusivamente, ou seja, não temos uma alíquota diferenciada de TEC fora de países como, por exemplo, a Argentina, né, o Chile, que compõem aí o bloco do Mercosul. Então, é um imposto importante para a gente estar atento também. Além do imposto de importação, a revisão das NCMs, a adequação de um modelo societário onde se crie
uma revisão do ICMS, num estado onde existe uma concessão de incentivo, existe uma aplicação de uma redução de base de cálculo, são de suma importância para que a gente tenha aí um planejamento de importação significativo. O suporte que a Pactum, né, oferece aí como expertise na área de Comex engloba alguns regimes especiais estaduais de importação e um suporte em comércio exterior referente a processos administrativos aduaneiros, aí como o drawback, a admissão temporária, né? A gente tem os regimes de ex-tarifário que falamos agora, a reclassificação fiscal aí do IPI, e essa composição toda que envolve tributação federal e estadual culmina numa nacionalização da mercadoria com um preço mais competitivo no final, na conta final, né? Todos os processos que nós apresentamos aqui são administrativos, são céleres, são processos onde os órgãos de competência têm uma acessibilidade muito boa, né? A gente consegue, num tempo de 3, no máximo 6 meses, aí, ter um resultado efetivo, tanto nos processos de incentivo fiscal, como nos processos de revisão de classificações, de enquadramento de ex-tarifário. Então, são processos que têm anuência de órgãos de competência, que têm uma aplicação prática imediata, e isso, por consequência, dá um retorno mais rápido e imediato, que é o que o empresário precisa hoje, e culminando todo esse planejamento, a gente consegue trazer aí uma efetividade, um preço final bem mais expressivo para as empresas, né? Tivemos um probleminha técnico, já estamos de volta, desculpem a todos. Nós já estávamos encerrando, na verdade, só falando da aplicação aí desse planejamento na parte concreta das empresas, né, onde você tem toda uma redução significativa e criando um preço competitivo na importação. E esse é o nosso expertise na área de Comex. Precisando, dúvidas ou alguma reunião técnica, estamos à total disposição para esclarecimentos, para acompanhar em órgãos administrativos, inclusive Secretaria da Fazenda Estadual em Santa Catarina, onde a gente pode estar aprofundando um pouquinho mais do que é esse incentivo fiscal lá, onde é o estado que hoje é mais rentável por acumular 2 associações contábeis importantes que geram incentivo, que é o diferimento e o crédito presumido, e, né, agradeço a todos aí a oportunidade de apresentarmos algumas maneiras, algumas formas aí de enxugar a carga do tributário aduaneiro na importação. Qualquer dúvida vai ficar o nosso e-mail aí à disposição, vocês podem mandar, e agradeço a todos, uma boa tarde e até o nosso próximo webinar.